e definitivamente não é a máquina mais cara. Eu sou o Thiago Corrado aqui da Skin Art School. Eu ajudo tatuadores iniciantes a transformarem os seus trabalhos e saírem de um nível iniciantes para o profissional. E hoje aqui o tema da live é falar a respeito se realmente é preciso você ter uma máquina cara para você conseguir fazer os seus trabalhos e transformar realmente os seus trabalhos. E para a gente começar aqui a aula, eu vou passando e vou explicar um pouco sobre cada uma das máquinas que a gente tem no mercado e aí a gente chega a essa conclusão. Beleza? Vamos lá. Vou começar aqui pela máquina de bobina. Qual que é o grande esquema aqui da máquina de bobina? É o tipo de funcionamento dela. Aqui estão as bobinas e elas funcionam como se fosse um ímã. Quando você liga a máquina, isso aqui vira um ímã, ele atrai o batedor. Quando ele bate ali em cima, ele desliga, volta, a mola bate aqui em cima e ela tem todo o contato e o funcionamento. O lance da máquina, desse tipo de funcionamento, ela bate como se fosse tipo um martelo. A agulha ela dá tipo umas marteladas na pele e é basicamente o batedor que faz o trabalho, não é o peso da mão que vai interferir ali quando você estiver fazendo a tatuagem, e sim a força da sua máquina. E aí cada máquina de bobina tem um tipo de batida específico, e aí vai depender muito da máquina. O que manda geralmente nas máquinas de bobina seria mais a mola aqui, a traseira, e claro que todo o conjunto aí aqui é de uma forma mais simplificada para vocês entenderem, mas existem as molas as máquinas para traço, onde esse espaçamento aqui ele é menor e isso faz com que a sua máquina fique mais rápida. E ao mesmo tempo, a batida também, geralmente ela é mais curta. Geralmente é uma máquina que bate entre 1,5 mm a 2,5 mm, de acordo se for uma máquina de traço. As máquinas de pintura e sombreado, normalmente essa mola é mais longa, bem parecida com essa daqui. E isso faz com que a máquina trabalhe um pouco mais lento e a batida dela é mais longa, exatamente para esse tipo de trabalho. E tem as máquinas híbridas, que ela não tem nem a batida, esse curso aqui, né, tão longo do batedor, e a mola também não é nem tão curta quanto uma máquina de traço, e você consegue fazer os dois trabalhos sem nenhum problema. A grande questão da máquina de bobina, e para cada tipo de trabalho também, isso pode variar a quantidade de voltas que tem aqui de cobre dentro da bobina. Por que eu estou explicando exatamente isso? Porque se você trabalha com a máquina de bobina, independente aí do valor da sua máquina, a grande questão é a qualidade da batida dela. Tem máquinas de bobina com valores bem acessíveis aí na faixa de uns 300, 400 reais, que elas funcionam muito bem. Só que qual que acaba sendo a desvantagem de você trabalhar com a máquina de bobina? É porque para cada trabalho que você vai fazer, você precisa de uma máquina específica. Para traço você vai trabalhar com uma, para sombra e pintura você vai trabalhar com outra. Dependendo do trabalho que você for fazer, você precisa de mais configurações de agulhas, você vai precisar de mais máquinas montadas ali na sua bancada para você conseguir fazer um trabalho mais facilmente. Se você tem apenas uma máquina, que nem uma máquina híbrida que funciona para tudo, você vai precisar de primeiro fazer o contorno, depois trocar agulha para fazer algum tipo de sombreado, depois você tem que trocar a agulha novamente para fazer outros detalhes, voltar para a agulha de traço para você colocar os brancos. Isso daí acaba fazendo com que o seu trabalho fique mais lento. Mas a grande questão nas máquinas de bobina é que elas estejam sempre bem reguladas, e isso você consegue com várias máquinas, independente aí do valor. E aí a questão do valor da máquina de bobina, você vai achar máquinas aí no valor de 1.800 até 2.000, se eu não me engano eu já vi máquina de 2.500 de bobina. E o que consiste aí nessa diferença geralmente é a qualidade dos materiais empregados, e isso daí vai fazer com que a sua máquina fique regulada e ela não desregule tão facilmente. Mas tudo aí é uma questão de preço de mercado e tudo mais. Mas entendendo isso aqui na parte da máquina de bobina, aí a gente vai passar para as máquinas de motor rotativo. Eu vou passar aqui o slide. E aí é o seguinte, aqui a máquina de motor rotativo com o esquema de pistão.
Eu tenho uma aqui, eu vou mostrar para vocês. Qual que é a grande questão nessas máquinas que tem esse tipo de funcionamento? O motor da máquina está aqui na parte de trás, deixa eu deixar igual ali o esquema. O motor está aqui nessa parte de trás, ele encaixa aqui na parte de dentro, aonde esse eixo excêntrico aqui, ele encaixa aqui dentro e faz com que essa parte aqui do pistão funcione para cima e para baixo. Em alguns modelos de máquina com pistão, ele tem essa outra parte aqui de cima, que é uma regulagem tipo como se fosse um recuo. Tem uma mola aqui dentro que você regula essa pressão, que ela seria mais ou menos semelhante como se fosse o recuo que tem numa máquina de bobina. Ele alivia um pouco ali a pressão na hora da batida da máquina. Particularmente eu gosto bastante desse sistema de máquinas que tenha esse sisteminha de pistão, porque faz com que a sua agulha ela trabalhe sempre reta e não tenha um deslocamento lateral. E o grande lance da máquina, quando você vai comprar uma máquina rotativa, ela também funciona da mesma maneira. Ela tem o tipo de curso, qual que é a quantidade, no caso dessa daqui que eu estou trabalhando, dessa Sublime, acho que ela nem vende mais essa máquina, mas ela tem 4 milímetros, que é o curso da batida, quanto a agulha sai. E quanto maior é esse curso, mais indicado para sombra e pintura. Você consegue fazer traço também, mas não seria tão indicado assim para traço esse tipo de máquina com uma batida tão longa. E se você for trabalhar com uma dessas, alguns modelos de máquina você consegue regular o curso da batida na própria máquina e isso daí acaba facilitando um pouco a vida. E a grande questão nesse tipo de máquina, também você vai achar essas máquinas desde 200, 250 reais até máquinas que passam aí dos 4 mil reais, tudo dependendo da marca. O que diferenciam basicamente aí essas máquinas, as mais baratas das mais caras, é a qualidade do material empregado na máquina, qualidade do motor, qualidade do acabamento do chassi e tudo mais. Isso acaba interferindo um pouco na vibração da máquina, tem máquinas que vibram mais, tem máquinas que vibram menos, e isso aí ajuda na hora de você fazer a tatuagem. Mas a grande questão nesse tipo de máquina também, fora aí a qualidade dos materiais empregados na máquina, é a questão de você estar sabendo se você está trabalhando com uma máquina que tem um curso mais longo ou se ela tem um curso mais curto, para você conseguir fazer a sua tatuagem de uma maneira mais correta. Se você trabalha com um curso mais curto, ela é melhor para você trabalhar com o traço. Se ela tem o curso mais longo, fica muito melhor para você trabalhar com sombreado e pintura. E aí tem N marcas no mercado que você consegue ver e testar esse tipo de máquina. Partindo das máquinas que tem esse sistema aqui de pistão, a gente entra nos modelos que seriam os direct, né? Toda essa parte aqui, que seria esse eixo excêntrico, aonde sai direto do motor, seria exatamente essa pecinha aqui, só que a grande diferença dela é que aqui já é ligado diretamente na máquina. Seria que nem essa daqui, que é como se fosse a X13, aqui é da Taurus, estou fazendo propaganda de ninguém não. E é onde vai fazer com que a agulha suba e desça. E exatamente o deslocamento da ponta aqui, onde prende na agulha, conforme mais longo ele está, maior é a batida, mais perto do centro, menor é a batida. E você também consegue máquinas que nesse próprio eixinho aqui você consegue modificar e você consegue ter vários tipos de batida na mesma máquina. Tem marcas que tem isso daí. Se eu peguei esse modelo, que seria uma das mais simples, né, tipo a X13, essa daqui da Trestini, que é a Taurus, mas aí também entra a Elétrica Pop, todas essas máquinas com o sistema Direct. Eu gosto bastante dessas máquinas, principalmente para fazer sombra e preenchimento. Eu não gosto muito delas para traço, exatamente por conta dessa deslocação que fica dando na agulha, conforme ela sobe e desce. A agulha ela tende a
ter uma vibração mais lateral. As agulhas de pintura isso acontece muito menos por conta de como ela está disposta ali na biqueira. E esse é a grande questão dessa máquina, que muita gente sente dificuldade para fazer traço com ela. E o que diferencia esse tipo de máquina para as máquinas mais caras, que também têm esse mesmo sistema? Basicamente, a qualidade do motor e a qualidade dos componentes. A qualidade do motor, para esses tipos de máquina rotativa, ele interfere na força com que o motor tem para fazer a perfuração da pele. Se ela tem um motor um pouco mais fraco, quando eu falo da voltagem, da força do motor, é o seguinte: o motor ele tem um torque ali para que ele consegue trabalhar. Se o motor ele é fraco, ele pode ser até rápido, mas se ele é fraco, a resistência da pele, a sua máquina ela tende a ficar oscilando. Então o ideal é que seja um motor forte com um torque bom, que aguente a perfuração da pele para que você não tenha nenhum problema. E também a durabilidade dos componentes, né, de acordo com cada marca e o valor que você vai pagar em cada uma delas. E saindo das máquinas com o sistema Direct, aí a gente entra nas máquinas PEN, que também tem o sistema de motor rotativo. A diferença é como esse motor ele fica configurado aqui na parte de dentro, que faz uma pecinha, ela fica empurrando o contato aqui com o cartucho e faz com que a agulha saia para fora do cartucho. Da mesma maneira que as outras máquinas, também você vai encontrar diferentes tipos de curso de batida para esse tipo de máquina. Você vai achar com batidas mais curtas e com batidas mais longas. E em alguns modelos você consegue regular esse tipo de batida também, para você ficar mais fácil de você traçar ou de você sombrear com a máquina. Mas basicamente o funcionamento é o mesmo. A grande questão entre as máquinas que vão com motor rotativo, a PEN, a de sistema Direct ou aquelas que têm o pistão, é exatamente o mesmo esquema de funcionamento. O que acontece? Sempre com que a máquina está trabalhando, ela está presa aqui diretamente na parte do motor, onde ele vai fazendo a parte do giro, e a agulha ela fica presa e vai perfurando a pele. A grande diferença da máquina com sistema rotativo para as máquinas de bobina é exatamente como que ele empurra a agulha na pele. Como na máquina rotativa essa agulha está presa, a agulha ela empurra e sobe. Diferente da máquina de bobina, que ela trabalha como se fossem as pancadas. Quando você trabalha com máquina com motor rotativo, a pressão da mão ela importa muito na hora de você fazer ali o seu trabalho e você conseguir aplicar a tinta de uma maneira correta na pele da pessoa. E aí entra o grande X da questão, que é a questão do valor, que é a questão do valor da máquina. Você vai encontrar aí desde as máquinas de 200 até as máquinas que chegam a 12 mil, 14 mil reais. A grande diferença entre elas é exatamente a qualidade dos materiais, a qualidade do motor. As mais caras geralmente elas vibram menos, ela tem um sistema que compensa essa vibração muito mais eficaz e isso acaba facilitando um pouco o trabalho. Mas a grande questão é, as mais caras vai ajudar você a transformar o seu trabalho? Não necessariamente. O que vai fazer com que você realmente tenha transformação no seu trabalho é aprender a técnica correta de aplicação de tinta, para aí sim você realmente sentir a diferença de você trabalhar com materiais, com máquinas melhores. A grande questão é, você não pode ter uma máquina que seja completamente desregulada, no caso de uma máquina de bobina, ou uma máquina com sistema rotativo que tem um motor extremamente fraco que você não consiga aplicar ali a tinta sem os problemas na pele. E essa é a grande questão. Porque não adianta nada, você está começando, está iniciando no trabalho,
Você vê que os artistas mais renomados e tudo mais trabalham com máquinas mais caras e tudo mais, e você acha que a grande questão é por conta da máquina. E não é, a máquina ela vai facilitar a sua vida em alguns processos, você vai sentir mais facilidade durante o processo. Só que não é a máquina que vai fazer o trabalho, quem está fazendo o trabalho é você. É a mesma coisa que você pegar, dar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Ou ela não vai sair do lugar, ou ela vai sair acelerando e bater na primeira curva, porque ela não vai saber exatamente o que ela está fazendo ali. Então essa é a grande questão. O foco aqui é, se você está começando, você vai começar com máquina de bobina, tenha em mente que você vai precisar de pelo menos 2 máquinas para você começar legal e não precisar de ficar trocando o seu set de agulhas. Se você vai estar trabalhando com máquina rotativa, se for nos estilos da máquina tanto a Direct quanto a máquina com sistema de pistão, eu também aconselho você a ter pelo menos 2 máquinas, para você poder trabalhar com dois sets diferentes. A não ser que você... Deixa o caminhão passar. A não ser que você tenha um tubo que você adapta na máquina. É como se fosse um tubo mesmo o grip de você usar com a haste, só que a ponta dele, ele vem com o mesmo esquema do sistema de você colocar o cartucho. E aí você consegue trabalhar com cartucho nas máquinas rotativas sem nenhum problema. Você consegue fazer essa adaptação. E quando você faz esse esquema de adaptação, você vai conseguir trabalhar com uma única máquina, fazer aí todos os determinados tipos de trabalho, trocando apenas o cartucho para você conseguir fazer os trabalhos. Só que aí tem uma grande questão. Quando você vai trabalhar com um cartucho em máquina rotativa, eu aconselho que sejam as máquinas rotativas com o sistema de pistão, com esse sistema para a sua agulha descer sempre reta. Porque qual que é o grande lance? Quando você trabalha com máquina de cartucho, a haste que vai fazer com que empurre aquela pecinha que tem em cima do cartucho, ela não pode ficar com esse deslocamento lateral. Se você faz isso em uma máquina com sistema Direct, ela vai ficar solta dentro do tubo e não vai fazer o trabalho correto. Então, se você tentar fazer essa adaptação com a máquina de sistema Direct, vai te dar muito mais trabalho e é bem complicado disso daí acontecer. Então, o ideal é que seja com o sistema de pistão. E já na máquina PEN, ela foi feita para trabalhar só com cartucho, então você não vai ter esse tipo de problema e você vai conseguir fazer o seu trabalho da maneira mais fácil possível. Bom, basicamente essas são as grandes diferenças entre as máquinas e como você pode usar cada uma delas. E definitivamente não é a máquina mais cara que vai fazer com que você transforme os seus trabalhos, e sim que você aprenda de uma maneira correta as técnicas. E não só aprender da maneira correta as técnicas, você tem que entender o funcionamento das duas máquinas, do mesmo jeito que eu falei aqui para vocês. E entender é exatamente esse esquema de saber com que a máquina de bobina, a batida dela, a pressão da sua mão, ela tem que ser a mínima possível, você só tem que encostar ali na pele, que a própria máquina vai fazer esse trabalho. E quando você trabalha com a máquina de bobina, se você precisa de mais força na máquina, você vai aumentar a velocidade da máquina, você vai aumentar a voltagem para sua máquina ficar mais forte. Ela não fica mais veloz, ela fica mais forte. E isso serve para quando você trabalha com mais agulhas. Quando você vai trabalhar com agulhas de traço com muitas agulhas, ou então se você vai trabalhar com uma Magnum, e quanto maior a quantidade de agulhas, maior a resistência da pele, então você precisa que essa batida seja mais forte para que você consiga perfurar a pele do seu cliente. Já quando você está trabalhando com as máquinas rotativas, tanto com o sistema Direct quanto com o sistema de pistão, ou se você for trabalhar com a PEN, a questão é, quanto mais voltagem você colocar na fonte, maior vai ser a velocidade da sua máquina.
não vai mudar a força da máquina. E aí é onde está a grande questão da qualidade dos componentes ali, principalmente do motor da máquina. Se você tem uma máquina que tem um motor, que tem um bom torque, você vai conseguir fazer seus trabalhos sem nenhum problema. E aí, se você quer uma máquina mais rápida, é só você aumentar a voltagem. Se você quer uma máquina mais lenta, você diminui a voltagem. Você entendendo o tipo de funcionamento das duas máquinas, e aí você vai escolher qual máquina você vai querer trabalhar. E aí você vai saber que com uma você trabalha de um jeito e com a outra você tem que trabalhar um pouco mais com a pressão da mão, que seria nas máquinas rotativas. Porque é exatamente ali o peso da sua mão que vai fazer com que ajude a agulha a entrar e não só encostar a agulha na pele. Tem essa pequena diferença entre as máquinas. E a partir daí é muito estudo e muito treino com as técnicas para você aprender a fazer de uma maneira adequada e não ter esses problemas. E conforme você vai melhorando, vai aprendendo, vai entendendo como funciona, claro que você investir em equipamentos com maior qualidade e que vai te dar mais durabilidade, vai te dar mais segurança nessa parte durante o processo da tatuagem, para o seu equipamento não te deixar na mão, é importante. Agora, isso não é necessário para você que está começando. Então, é uma questão de como você começa o seu trabalho, entendendo que o material que você tem ele já é suficiente para você aprender, para você ter uma boa aplicação, tem uma boa técnica ali em questão. E conforme a sua técnica vai melhorando, você vai melhorando os seus trabalhos, você vai indo, na hora de você trocar de máquina, você opte por comprar uma máquina cada vez melhor, que vai te trazer mais essa segurança e você vai conseguir desenvolver o seu trabalho de uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila, sem tantos problemas. Beleza? Bom, essa daqui foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!